Este é o programa Cidade de Leitores, abordando hoje a literatura infanto-juvenil. Nossa convidada é a escritora Ana Letícia Leal. Ana Letícia, e esse livro Maria Flor, em que tem uma história tão diferente, nunca vi um livro infantil com uma história tão diferente, da onde veio essa ideia? Aliás, uma coisa que eu queria te perguntar, você quando começa a contar uma história, você parte do ambiente, você parte da classe social, da trama mesmo que você já bolou? Como é que nasce uma história na sua cabeça? Isso, existem, são formas muito variadas. Eu acho que a gente tem até que, assim, que falar de cada um. Eu posso te falar do Maria Flor, que eu me lembro bem, que foi um jeito bem diferente. Assim, quando eu trabalhava como jornalista, eu estava muito chateada e muito infeliz com a minha vida. E veio uma frase inteira na minha cabeça, na voz de uma menina. E eu escrevi essa frase no meu bloquinho de apuração. Passei o carnaval tirando a história que eu achei contida naquela fala, assim, naquela frase da Maria Flor. E eu escrevi como um conto para adulto. E não pensei em história infantil, até porque... Eu imagino, porque tem uma complexidade aqui. Pois sabe? é. Isso é um livro para ser lido mesmo pela criança ou para os pais lerem? Porque ele tem bastante texto também. Não, ele é um livro, eu acho que ele se enquadra naquela categoria da literatura infanto-juvenil que acaba sendo para todo mundo, né? Ele tem, assim, a criança lê do jeito dela, né? A criança gosta por causa da sonoridade, né? Então, assim, a criança vai do jeito dela. De repente, o que a gente acha de tão sofrido, a criança ainda nem tem aquela questão dentro dela para alcançar. Como é a sua relação com a ilustradora aqui no caso, mas com os ilustradores dos seus livros? Eu tive, assim, muita sorte, né? Porque realmente, assim, eu encontrei essa editora maravilhosa, que é a Laura Van Bockel, da Escrita Fina. E, assim, o Maria Flor, eu já recebi ele pronto. Quando eu olhei as ilustrações, eu não acreditei. Eu achei maravilhoso, porque era a Camila Carrocini, que assim... Você já conhecia a Camila? Não, eu recebi o livro assim, eu estava sem, assim, eu nem sabia quando o livro assim, ia ser publicado. Você não conhecia de nome, como ilustradora? Não, porque ela também estava começando, porque a Laura lança muita gente, tanto o autor, tanto os escritores quanto os ilustradores. É uma editora que tem tido esse trabalho de ir lançando, né? E a mesma coisa a Cecília Morgel aqui do Meninas Inventadas, que foi uma amiga de Facebook. Assim, a gente se conheceu... são ótimas, as ilustrações também. Pois são bem adolescentes, né? Pois é, a gente se descobriu através da rede social, e aí eu achei assim que o trabalho dela tinha tudo a ver com o meu, e a editora, então, entrou em contato com ela e ela aceitou participar. Foi uma maravilha. Aí vocês mandam um texto e já recebem a ilustração pronta. Você não dá palpite, vocês conversam? No caso da Cecília, como a gente já estava se falando pela internet, algumas coisas ela até me mandou para eu ver e tal. Mas eu não costumo palpitar muito, não, porque eu acho que cada um tem a sua arte, sabe? Eu entendo do meu e ela entende do dela, assim. Entendi. Agora, Ana Letícia Leal, a sua tese de doutorado é sobre a autoficção na obra de Lígia Bojunga. A Lígia foi para você uma inspiração? A Lígia foi para você o quê? Um incentivo para ser escritora? Fala um pouco dessa sua relação com a obra da Lígia Bojunga. Eu comecei a ler a Lígia aos 7 anos de idade. Aí tenho até uma professora que diz que assim, a Lígia pegou os leitores dela pela mão aos 7 anos e vem até hoje acompanhando, porque ela passou a escrever para adultos. E assim, uma coisa que aconteceu mas assim, eu era muito fã da Lígia em criança. Ela escreveu A Bolsa Amarela, que eu acho que muita gente da minha idade também é alucinada. Meu filho adora esse livro. A Bolsa Amarela, e até hoje, é um dos livros mais vendidos para criança. Quando eu fui entrevistá-la lá na casa de Santa Teresa, que é conhece, a casa e a editora eu disse isso para ela. E disse que meu filho perguntou, quando eu contei para ele, olha, eu vou entrevistar a Lígia Bojunga, que você adora, da Bolsa Amarela e tal. Eu disse, por que ela me abandonou? Não acredito. Você contou isso para a Lígia? Contei isso para ela. Ela disse, não, mas eu continuo a escrever. Olha só mas que não loucura. era mais ele parou lá.
Pois é, né? Nossa, eu gostei disso, dele ter perguntado isso, porque, assim, na verdade, a Lígia, ela continua publicando muito, mas as pessoas não estão... os leitores não são... Não acompanharam exatamente. a ida dela para a literatura adulta. Não, e assim, o que aconteceu comigo especificamente, que ainda bem que eu acompanhei, quando eu tinha 18 anos, foi quando ela publicou o primeiro texto dela, autobiográfico, que ela falava da relação dela com a literatura. É o livro Um Encontro. E isso foi muito importante para mim, porque na época eu já estava começando a escrever e já queria ser escritora. E é um livro que ela fala justamente de como ela se tornou primeiro leitora e depois escritora. A escritora Lígia Bojunga nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 1932. Foi atriz de teatro antes de abandonar a carreira e se dedicar a escrever para rádio e televisão. Após 10 anos nesta função, voltou-se para a literatura. Misturando com habilidade o real e a fantasia, alcançou, num estilo que transita entre o coloquial e o monólogo interior, extraordinária comunicação com seu leitor. Com a obra Os Colegas, de 1972, Lígia Bojunga conquistou o público. Em seguida vieram Angélica, A Casa da Madrinha, Corda Bamba, O Sofá Estampado e A Bolsa Amarela, de 1981, com o qual sua carreira se solidificou. Em 1982, Lígia Bojunga recebeu o prêmio Hans Christian Andersen, uma espécie de Prêmio Nobel da Literatura Infantil. A escritora continua recebendo reiterados elogios da crítica especializada no Brasil e no exterior. E no cenário brasileiro é reconhecida como a herdeira ou sucessora de Monteiro Lobato. Com o livro Um Encontro com Lígia Bojunga Nunes, de 1988, a escritora reuniu textos sobre sua relação com a literatura, apresentando de forma dramatizada o resultado de seu trabalho. Naturalmente que alguns leitores não acompanharam a Lígia, como meu filho, mas outros, ela adquiriu outros leitores. E até você acabou de dar uma dica ótima para o meu filho, que vai ler esse livro e saber dessa relação, dela, como ela se tornou, quer dizer, como ela foi de leitora para escritora. Isso, e assim, tem uma coisa muito gostosa para os leitores da Lígia, que é assim, ela publica alguns textos chamado Para Você Que Me Lê, que ela inseriu em cada um dos livros dela. É uma espécie de prefácio, às vezes um pós-fácio, às vezes está no meio do livro, que é uma carta que ela põe para o leitor sobre aquela obra. E como ela reeditou toda a obra dela de uns anos para cá pela própria editora, Casa Lígia Bojunga, ela vem inserindo também nos antigos. Os novos já saem com esse Para Você Que Me Lê. E os antigos, A Bolsa Amarela e tal, ela tem um texto novo. Então, isso é uma conversa que você tem com essa narradora, né? com essa autora que você vai construindo na leitura. Ana Letícia, muito obrigada pela entrevista. E o programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.